Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Hoje é domingo e todo domingo eu trago uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que vai edificar o seu coração, que vai te desafiar enquanto cristão, vai te dar fortalecimento no seu chamado, porque nunca esqueça disso, todos nós temos um chamado, todos nós fomos chamados para alguma coisa e sempre relevante na presença de Deus. Deus nos compara a um corpo e nós somos membros desse corpo. O dedo tem uma função, a mão tem outra função, o pulso tem outra função, os órgãos internos possuem cada um a sua respectiva função e você e eu possuímos também funções. Isso se chama exercício do chamado. E essa é uma das grandes finalidades desse canal, te trazer fé equilibrada para você desenvolver o seu chamado, tá bom? Então, se é a primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo à família Fé Equilibrada. Eu te convido a se inscrever no canal para você não perder nenhuma notificação. E claro, terminando essa mensagem, compartilha ela com muitas pessoas, o máximo que você puder, porque nós estamos numa reta final de 2.000 inscritos. Falta pouco para chegarmos a 2.000 e dá para bater essa meta ainda esse ano, ainda em 2022. Eu preciso da sua ajuda demais, tá bom? Então pega o link, compartilha, fala, poxa, tem um canal muito legal do pastor Léo Félix ali, ele fala de fé, ele fala de vida com Deus, ele dá opinião sobre os assuntos mais relevantes do momento, sempre com uma perspectiva bíblica, cristocêntrica e dentro do tempero que o Senhor nos deu, que é o equilíbrio, nunca deixando o desequilíbrio tomar conta de qualquer coisa. Sendo assim, chegou o momento da palavra, vamos para a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja localizada em Corinto. Capítulo 5, verso 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Show. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Pessoal, é impressionante como que as pessoas não entenderam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é simbólico, diga simbólico. Simbólico. O Novo Testamento é a objetividade daquele simbolismo. O Novo Testamento em Cristo, o que é testamento? Aliança. A nova aliança em Cristo vem explicando toda essa história. Então o apóstolo Paulo está falando da festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? Era a festa anual em comemoração à libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Então a Páscoa servia para que eles lembrassem. É importante, a gente tem nosso 7 de setembro, a gente tem os aniversários das cidades, das capitais, a gente tem as nossas comemorações para tentar não perder a identidade cultural da nossa nação. E Deus também propôs isso. Então Deus, através da festa da Páscoa, Ele vai dizer: nunca se esqueçam que um dia vocês foram escravos. Nunca se esqueçam que vocês um dia foram prisioneiros. Então, anualmente, havia uma festa para celebrar a libertação do cativeiro egípcio. E daí, Deus falava: pegue um cordeiro e matem. Se a família for grande, a família toda coma. Se a família for pequena, junte com outras famílias pequenas e comam esse cordeiro. Então, faz um bem bolado aí para não ter desperdício. E os pães comam sem fermento, porque o fermento é o que dá crescimento à massa. Então, o fermento e o cordeiro, ele vai ser tratado pelo apóstolo Paulo com o significado daquele simbolismo. O que significa comer pão sem fermento? Nada. Não, então, peraí, tem um porquê. O que significa o cordeiro pascual? E aqui a Bíblia diz, o cordeiro pascual. Então, Jesus, ele morre no período da Páscoa, coincidentemente, né? Para ser o cordeiro morto por nós. O cordeiro que representava a libertação do povo do Egito,
Agora é Cristo que representa ali nossa libertação do Egito. Que Egito? Nada contra a nação, pelo contrário, meu sonho é conhecer o Egito, lugar lindo, comida diferenciada. Nossa, sou doido para conhecer. É a representação daquilo que nos escraviza. Alguns é a pornografia, outros é o vício, é a cachaça, a agressividade. São tantas ações, a mentira, o roubo. O nosso Egito, cada um tem seu Egito, cada um tem a sua prisão. E a Bíblia diz em 1 Pedro, aquele que perde se torna escravo do que o venceu. A pessoa fala, não, eu só bebo socialmente, mas é a pessoa mais sociável do mundo. Por quê? Porque ela é escrava da bebida, porque a bebida o venceu. Eu só fumo de vez em quando. E eu não sou viciado. Eu fumo 4, 5 vezes por dia, há 20 anos, e não viciei, porque eu tenho autocontrole. Né? As pessoas pensam assim, porque ela perdeu para o cigarro, perdeu para aquele pecado. E Cristo, ao morrer na cruz, Ele nos liberta dos nossos pecados. E a massa, esse fermento com massa, que vai representar o pecado, a discórdia, a contenda. Quantos de nós já não despertamos o preconceito? O que é o preconceito? É você ter um conceito antecipado sobre alguma coisa. É o pré-conceito. Então, eu não conheço o Gabriel. Não conheço o Gabriel. Aí vem o Flávio e fala assim, aquele cara ali é perigoso. Cuidado com o Gabriel. Gabriel ali, maloqueiro de celular. Ele rouba celular mesmo. Aí eu estou com meu celular aqui de boa, passo o Gabriel. O que eu vou fazer? Vou proteger, vou esconder. Por quê? Porque eu estou com um preconceito. Isso é em todos os ambientes. Às vezes você não conhece uma pessoa nova no trabalho, alguém já falou um negócio, já foi contra. Às vezes até na igreja, alguém falou alguma coisa e você já engole aquele discurso. Ainda tem gente que espiritualiza, fala assim, meu santo não bateu com o dele. Olha que coisa espiritual, né? Enfim, né? Se tratando de cristão, só há um santo, né? Se seu Jesus não bateu com Jesus dele, tem um tilt aí. Mas esse tipo de situação, um pouco de pensamento de promiscuidade, já pode ser um fermento para levedar, para fazer com que aquela massa cresça, e na frente se torne um adultério, porque começou com um pensamento obsceno, imoral, um pensamento bobo, começou com uma besteirinha, mas ali foi alimentando e foi fermentando. E o apóstolo Paulo está dizendo, livrem-se do fermento velho. Tem que ter fermento, mas tem que ter um fermento novo, um fermento correto. Não é o fermento da discórdia, não é o fermento do desânimo, não é o fermento da hipocrisia, não é o fermento do... Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente depressiva, uma sociedade extremamente medíocre, uma sociedade fake, né? Que as pessoas têm as redes sociais, e nas redes sociais, no Facebook, a pessoa é um politizado que entende tudo e tem seu posicionamento perfeito. No Twitter é uma pessoa que fala curto e grosso, mas objetiva. No Instagram é a vida perfeita, a família margarina. E na vida é um infeliz, idiota, burro, mas se vende como cara. Por quê? Porque a gente se mascara. É essa capacidade que nós temos de tentar enganar os outros, começando por nós mesmos nos enganando. É uma sociedade vazia. Esse fermento velho precisa ser extinguido de nós, para que venha o fermento correto, para que venha o fermento novo. Alegorias, simbolismos. Quais são? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. É isso que é o fermento velho. Um fermento da maldade, um fermento da perversidade. Mas com os pães sem fermentos. Os pães da sinceridade e da verdade. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos verdadeiros, para agirmos em sinceridade. Cristo se declara caminho, verdade e vida. Cristo é a verdade. Ele não quer que nós sejamos sincericidas, não é isso? Deus não quer que a gente fale o que pensa na nossa sinceridade, porque se nós não pensarmos antes de falar, se nós falarmos tudo que a gente pensa, a gente não está sendo sincero, a gente está sendo inconsequente, a gente está sendo mal educado. Falar o que pensa não significa falar a verdade. Falar a verdade é aquilo que é indiscutível e aquilo que é necessário para a situação. E mais do que falar, é agir com verdade. Eu já conheci cristãos, evangélicos, obreiros, líderes, que ocupavam cargos eclesiásticos,
que mentiam na declaração de imposto de renda para receber dinheiro a mais. Ah, ninguém vai pegar não, malha fina é difícil, não sei o quê. Uma pessoa com curso superior, bacharel em teologia. Bacharel em teologia. Um diácono da igreja. Mas na declaração do imposto de renda, isso é agir com verdade, isso é agir conforme a verdade, isso é agir com os pães com fermento da maldade e da perversidade. Mas o pão sem fermento, que é o pão da sinceridade, é o pão sem o pecado. Pão são os nossos frutos, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Que as nossas atitudes sejam retas, que as nossas atitudes sejam íntegras. Eu não estou falando que a gente tem que ser o bonde dos perfeitinhos. Não é isso, isso é utopia. Mas é que nós tenhamos caráter para agir conforme a vontade de Deus, que é andarmos em verdade. Hoje a gente tem orado tanto pelo Brasil por conta do quê? Dessa corrupção sistêmica que está irrigada, não é só na política, não, é na religião. Porque o que controla o Brasil é a política e a religião, são os nossos governantes e os nossos líderes religiosos, sejam eles padres, pastores. E a gente vê como que a corrupção faz parte. E aí o que acontece? Não, é tranquilo, o mundo só tem picareta, eu vou meter um gatunete, eu vou pegar um roubo que não, só uma besteirinha, e a gente participa dessa mediocridade. E nós só vamos ser sinceros, nós só vamos ser adultos na fé, quando nós nos posicionarmos conforme a palavra do Senhor tem nos ensinado, sem esse fermento do pecado, sem essa característica tenebrosa que tem nos assolado. Esses dias, o STF autorizou, vocês viram? Sacrifício de animais para culto religioso, né? E aí, polêmica, legal, um assunto bacana de se tratar. E na hora eu fiquei assim, cara, sacrificar animal para culto religioso, né? Que parada diabólica. E não sei o quê, um montão de gente assim nas redes sociais, chateadas. Você vê como é que a gente é hipócrita. Porque se eu perguntar aqui, quem é a favor de sacrificar animal em culto religioso, todo mundo vai ser contra. Ninguém vai ser a favor aqui. Mas se eu perguntar quem aqui é vegano, tem algum vegano aqui? Não. Todo mundo sacrifica o animal para comer. Para comer pode. O importante é a nossa opinião, não é a vida do animal. Porque se for sacrificar para eu comer, pode. Agora, para um ritual religioso, um tadinho do bichinho. Ele vai morrer de qualquer jeito. Mas para o religioso a gente se incomoda. Nós somos cristãos judaicos, historicamente falando. Nós não praticamos absolutamente nada do judaísmo. Inclusive, a Tempo de Mudança é uma das igrejas evangélicas menos judaicas que você conhece, porque aqui a gente combate absolutamente. Porém, o judaísmo sacrificou animais a vida toda. Tanto é que quando faz a relação do sacrifício do cordeiro, era sacrifício para matar. Aí depois falava, come, mas era uma imolação sacrificial religiosa. Até no período de Jesus, se a família fosse pobre, sacrificava um passarinho, uma pomba. Vai lá e mata a pomba. Se era uma família melhor, mata um carneiro. Era uma família boa, rica, mata um boi. Matava matando. É o sacrifício. Nós andamos e convivemos com o rito sacrificial. E aí, quando Cristo morre, se cessa. É o último sacrifício. Não precisa mais desse tipo de sacrifício. Na verdade, nunca precisou. Mas era um símbolo, que o Antigo Testamento todo é um símbolo, para que Cristo viesse e aí, então, houvesse a consumação daquele símbolo, auto-explicado nele mesmo. Então, hoje a gente está vendo aí esse negócio. Quem tem fé para sacrificar um animal num ritual religioso, ao meu entendimento, é uma pessoa que não tem de Cristo. São culturas, são manifestações de fé, dentro da nossa perspectiva de Brasil, Estado laico, né, com liberdade de religião, que está lá fazendo a sua fé, manifestando a sua fé. Porém, desnecessariamente aos olhos do Evangelho. Agora, quem não crê no Evangelho, está fazendo o que está fazendo, e eu acho que a gente não tem nada a ver com isso.
É a grande verdade, ao meu ver. Né? Ah, é errado, é crime? Crime não é. Ah, mas o bichinho sofre. Vai em qualquer lugar que cuida de boi e frango que você come. O pintinho nasce, em uma semana ele já é um galo de briga gigantesco. E ele fica preso num lugar assim. Ó. A maior tortura do mundo é o que esses animais passam. Então, todos os critérios que nós achamos repugnantes num sacrifício de animal religioso é o mesmo no frango que você vai comer amanhã, no bife que você vai comer amanhã. É o mesmo. A diferença é que você não está usando a fé para fazer aquilo. Mas a nossa sanguinolência está ali. Observação. Eu queria virar vegano. Não consigo, porque eu adoro carne, frango. Mas se eu pudesse apertar um botão em mim e deixar, eu viraria. Mas eu não consigo e já desisti. Mas, voltando ao sacrifício do Cordeiro. Quando Cristo morre na cruz, Ele assume a nossa responsabilidade do pecado. Ele toma para si as nossas falhas. Ele se torna culpado das suas transgressões. E Ele leva os pecados anteriormente praticados, os praticados naquele momento e os praticados no futuro, mediante a conexão do arrependimento. Se você se arrepende das suas transgressões, automaticamente aquela culpa cai na cruz. Cristo leva sobre si. O que nós temos que fazer então? Entender a contemporaneidade da Bíblia. A igreja em Corinto era uma igreja extrema. Era uma igreja que ia do Iapoque ao Chuí de maneira espiritual. Era uma igreja de todas as 13 cartas do apóstolo Paulo, né? Claro que 2 se tratam da igreja em Corinto. A igreja de Corinto é a que mais relata a manifestação dos dons espirituais. Era a igreja que mais tinha a manifestação dos dons de Deus. E, ao mesmo tempo, quando você começa o capítulo 5, ele vem destacando a imoralidade na igreja, dizendo assim, a ponto de terem entre vocês pessoas que possuem a mulher do próprio pai. Não sei se está falando da mulher, pode ser a própria mãe, pode ser, sei lá, o padrasto, madrasto, não sei. Mas estava zoado o negócio. Então, numa igreja que tinha tantos dons, ao mesmo tempo também tinha pecados, transgressões totalmente inadmissíveis para pessoas que se declaram servas do Senhor, templo do Espírito de Deus, enfim. A questão isso é contemporâneo para os dias de hoje. A igreja é o lugar mais plural do mundo, porque se você for numa creche pública, você vai ver as crianças, basicamente na mesma faixa etária, e basicamente na mesma classe social. Se você for numa creche particular, você vai ver os recortes semelhantes. Se você for numa escola pública, se você for numa escola particular, sempre é todo mundo muito igual dentro dos seus recortes. Se você for numa faculdade, se você for em ambiente de uma empresa de engenharia, basicamente todo mundo é engenheiro. Tem alguém do RH, tem um administrador, mas agora na igreja não. Na igreja você tem analfabeto, você tem crianças, você tem pessoas extremamente intelectuais, você tem pessoas ricas, pessoas não tão ricas, todas as idades. Aniversariantes do mês, né? A gente vai orar por eles hoje, vamos comer um bolinho e tal. Quem faz aniversário mais novo aqui, eu acho que é o Murilo, né? Que está fazendo 6 anos. E o meu pai, que está fazendo 79. Olha a pluralidade, né? Aí tem a galera aí na meiuca, né? Então, assim, nós somos plurais, inclusive no pecado. Por isso que a gente prega, e às vezes você fala assim, pô, o pastor pegou pesado numa parada nada a ver para você. Mas às vezes tem uma pessoa do teu lado dizendo assim, cara, eu preciso melhorar urgente isso, meu Deus do céu, e etc. E já aconteceu comigo, de eu pregar uma palavra que eu entendi que Deus me deu, eu orei, eu estudei, eu preparei o sermão, eu peguei referências, eu peguei e tal, e preguei. Só que eu preguei naquela sensação, que parada nada a ver, que estranho, eu fiquei com aquela sensação de, tá, vai, mas eu não estava, sabe... E acabar o culto, virem pessoas para mim e falar assim, Deus te usou muito, eu precisava muito ouvir isso, eu saí de casa perguntando a Deus exatamente isso, e eu ouvi na pregação o questionamento que eu fiz no carro vindo para cá, e eu falo, poxa, que bênção é Deus, porque nós somos uma igreja, plural, diferente, que talvez o problema de um seja a salvação de um marido, enquanto o problema de outro seja uma dor de dente. Olha que coisa. Aí você fala, mas é um problema. Às vezes é um problema
com as crianças, é um problema no trabalho, é um problema emocional, que não tem uma explicação muito descritiva, mas você ainda não se encontrou enquanto ser humano, enquanto tem outro querendo passar num concurso e está ali estudando. São diversas as ações, mas nós somos uma igreja. E nós precisamos manter a nossa conexão enquanto igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo, logo quando ele começa o texto que eu separei do capítulo 5, verso 6 em diante, dizendo: o orgulho de vocês não é bom. Orgulho, qual é o seu antagônico? A humildade. Para que nós possamos ser uma igreja saudável e sadia, nós precisamos ser humildes. A humildade não é financeira. Tem gente que fala assim: ai, fulaninha é tão humilde, né, tadinha. Não, ela é pobre. Porque tem pobre arrogante, tem pobre soberbo. E tem rico, milionário, humilde. Quando eu ficar milionário, vocês vão conhecer um milionário humilde. Assim que isso acontecer, vocês vão lá em casa, eu vou chamar assim o meu mordomo para atender vocês, e tal, não sei o quê, vou pegar meu carro de golfe, vem passando pelo quintal, amém, né? Vou profetizar coisa boa, né? O mundo já fala tanta coisa ruim, mas a humildade é caráter, é conduta, é você estar ali e tem uma pessoa te servindo um café, você olha no olho e agradece, fala obrigado para a moça que está te servindo, ou para o segurança que abriu a porta para você passar, para a pessoa que, sabe, o cobrador do ônibus que rodou a roleta ali, você fala, boa tarde, tudo bom? É maior que o meu, se for uma pessoa mais importante. Não tem essa. Aqui na igreja, por que não tem cadeira no púlpito? Ah, é porque é pequeno. Não, caberia. Eu já tive uma igreja 1000 vezes menor que essa aqui, e que a gente botava as cadeirinhas no púlpito, porque eu entendia que o pastor, o missionário, a liderança... Não, que todo mundo é igual. Aí tem igreja, sabe o que faz? Bota as cadeiras e não bota a cadeira no altar. Só que na primeira fileira bota umas poltronas boas, bonitas, né? E coloca lá, pastor. E os membros, não, sentam na cadeira normal, né? E o pastor na poltrona. A humildade é entender que todos nós somos iguais. Você pode estar melhor do que eu hoje, mas ainda somos iguais. Você pode estar firme enquanto eu estou fraco. Ou você pode estar rico enquanto eu estou pobre, mas ainda somos iguais. E o orgulho destrói uma igreja. O que fez Lúcifer ser excluído dos céus? O orgulho, que ele queria ser o quê? Igual a Deus. Olha, ele tinha o que mais nenhum anjo no céu tinha. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha status, ele tinha graça. E ele não se saciou. O orgulho. Que Deus possa nos trazer essa reflexão diária para que possamos ser humildes e entendermos que o sucesso dessa igreja é resultado da nossa capacidade de sermos humildes, para orarmos uns pelos outros, para entendermos e detectarmos as nossas falhas. Ah, não, a palavra pode melhorar, o louvor pode melhorar, a recepção pode melhorar, o departamento infantil pode melhorar, a intercessão pode melhorar, o teatro pode melhorar, a administração da igreja pode melhorar, tantos departamentos, tudo pode melhorar, mas eu não vou criticar. Eu vou orar e vou me colocar à disposição em alguma coisa para ver se aquilo melhora. Isso é humildade. É olhar assim, os jovens podem melhorar. O que eu posso fazer para abençoar o ministério jovem da minha igreja? Mesmo você sendo esse velho aí, né, bem avançado em dias, né, são poucos que somos jovens como eu, mas e aí, o que você pode fazer para melhorar? Ah, eu vou criticar, porque para criticar é bom, né? A sua crítica não vai contribuir em nada. Agora, a sua disposição em fazer algo vai trazer resultados de bênção. Então, se nós entendermos o conceito da humildade, o conceito da massa, do fermento, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto uma parada muito séria, uma parada muito relevante. E tem 2000 anos, mas é extremamente contemporâneo para cá. Lições práticas que nós vemos. E o que eu quero com essa meditação de hoje? Te desafiar a ser uma pessoa melhor. Hoje foi o encerramento de 2 meses ininterruptos, orando todos os dias, trocando áudio, enviando WhatsApp, vindo para a igreja, orando durante todos os cultos que nós temos, nós oramos. Foi um baita desafio, mas isso é para manter em nós a chama do Espírito Santo. Agora, não adianta você aqui na igreja ser uma gracinha, ser lindinho, ser lindinha, ser uma bênção, e no seu ambiente de trabalho você ser uma cobra, você ser um picareta, você aqui na igreja é uma bênção e é um marido podre, é uma esposa tenebrosa. Não adianta.
Não adianta você ser um jovem bom aqui dentro e na sua sala de aula, seja na escola ou na faculdade, você ser um péssimo aluno, um rebelde, um desrespeitador. Não. Aqui nós nos enchemos para sermos lá fora quem Cristo quer que a gente seja. Sem fermento do orgulho, da maledicência, da imoralidade, da deselegância verbal. E aí sim seremos instrumentos de Deus. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, gente? Que bênção, não é mesmo? Deus, eu tenho certeza que falou contigo assim como falou comigo. Como eu fui desafiado quando eu estava montando esse sermão, Deus foi ministrando no meu coração e eu tenho certeza que chegou até o seu coração como uma semente que germinou e em breve vai dar muitos frutos, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir, que eu coloco aqui, que eu gravo dando opinião, estudos, temas é pecado, não é pecado, lições bíblicas seja num livro, numa cultura pop, num filme, enfim, e também outras mensagens, outras pregações completas como essa aqui. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.